Eu se calhar passava então para coisas concretas. Então pus um prazo de 35 anos, Euribor 3.14. O que é Euribor? É o custo do dinheiro. Isto é regulado pelo Banco Central e o objetivo, no caso da Europa, é o Banco Central Europeu, nos casos dos Estados Unidos é o Federal Reserve, no caso do Bank of England, na Inglaterra, Bank of Japan, no Japão. E eles basicamente, com o sistema monetário é muito difícil de explicar aqui o que é, mas basicamente é assim, quando a economia está a produzir muita inflação, e está muito quente e não há estabilidade do preço, eles sobem Euribor. Quando há estabilidade do preço, eles querem estimular a economia, baixa Euribor. Tão simples como isso. Pronto, nós agora, como vocês sabem, temos inflação e as Euribors começaram a disparar. Não podemos nunca olhar para estes momentos específicos. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, o que é Euribor 3 meses, 6 meses, 12 meses? É um bocado irrelevante para as pessoas. Basicamente 12 meses dá-te mais estabilidade, elas depois vão ficar todas mais ou menos igual. 6 meses significa que o teu seguro, o crédito muda de 6 em 6 meses. 3 meses significa que ele muda de 3 em 3 meses, atualiza de 3 em 3 meses. Mas no fim vai dar tudo mais ou menos a mesma coisa. Não há cá ganhos e perdas, ninguém sabe o que vai acontecer. O spread é o dinheiro que o banco ganha, literalmente, entre aspas, porque o banco pode ganhar dinheiro em muitos outros sítios, não é? E tu passaste por essas experiências também, sim. não é? Eu acho que, por norma, nós olhamos para o spread, pronto, para perceber. E o spread é irrelevante nas contas, praticamente. É isso que eu ia dizer, se bem que não é o melhor indicador, não é? Não. Aliás, não é nada significativo a comparar com, por exemplo, a TAEG, que é o custo total da operação, não está tudo, porque eu já vou explicar. Reparem que é 5.4, quanto no spread é 0.8. Tu pensas que vais pagar 0.8? Não, tu vais pagar 5.4. Exatamente. Mas lá está. Mas é algo que ao bocado estavas a dizer que os bancos vão buscar muito lado, não é? E uma das primeiras dificuldades é precisamente essa. Tu não consegues, ou uma pessoa mais leiga, portanto, ou tem dificuldade em comparar propostas, por exemplo, porque elas variam no prazo e desde logo aí a mensalidade também vai variar. Elas variam no spread, elas variam em muito sítio. Mas a questão também está um bocado por aí, perceber. A primeira coisa eu acho que é se faz sentido ficares com o crédito no mesmo banco onde estás a trabalhar ou noutro. Pessoalmente, eu acho que não faz sentido nenhum. Eu acho que tu deves explorar todos os bancos e ver quem está a melhor condição. Eu senti que os bancos, não aquele com que onde eu sempre estive, tinham melhores propostas do que o banco onde eu tinha, independentemente do banco onde eu estivesse. Porque se calhar querem um cliente novo. Pronto, era aí que eu queria chegar. E eles dizem assim, se calhar vou poupar aqui em publicidade. Mais vale dar ao cliente. É possível, eu acho que é muito por aí agora. Não sei se é mesmo por aí, mas acho que sim. As pessoas sentem-se muito fiéis às instituições bancárias. Não sentas muito fiel porque eles também não são fiéis contigo. Sim, é um bocado verdade, é isso. Eu lembro quando contactei o meu banco e me apresentaram e olhei, comparei com as propostas que tinha e disse, não faz qualquer sentido. E disse ao gestor de conta, olha, isto nem se aproxima das outras. Portanto, claro. E a resposta foi, ok, pronto, lamento. Claro, o pessoal tem que perceber que amigos, negócios à parte. Sempre, ok? É uma coisa importante, meterem isso na cabeça. Portanto, o pessoal pode ter os spreads mais baixos, mas depois vão-te ganhar dinheiro no seguro de saúde, ou ganhar dinheiro no seguro de multirriscos, ou vão-te pedir para comprar um frigorífico. Sim, é isso. É verdade. Estamos a brincar, mas isto aconteceu comigo. Isto aconteceu comigo. Como é que foi? Porque um dos bancos, que por acaso era aquele em que eu achava que até as condições eram mais vantajosas e até era um banco sólido, isso vale o que vale, eu sei. Mas no meio das propostas apareceu lá um seguro, um spread até ligeiramente mais baixo do que esse, não muito, mas ligeiramente mais baixo. Só que para teres aquele spread tu tinhas de ter determinadas condições. Tinhas que ter o seguro de vida dentro de portas, ou seja, por uma seguradora com quem o banco trabalhava, que legalmente isso nem é permitido, mas eles jogam com ok, não te estou a obrigar, se queres este spread, isto é uma campanha, tens de ter estas condições. E havia essa questão do tens de ter o seguro, e isso dava uma mensalidade, dá uma diferença ao fim do mês de 40 e muitos euros, quase 50 euros. Uma diferença grande, muito grande. Depois tinhas que ter um cartão de crédito. Pois, e depois essas coisas, por exemplo, há bancos que são mais agressivos do que outros, eu já disse, e há bancos muito bem geridos e muito comercialmente agressivos. Um deles é o Santander, em Portugal. Eu acho que é um banco bastante agressivo. Por acaso era o Santander? Por acaso era? Era o Santander? Os que eu conheço são mais agressivos. Gosto de bancos assim mais simples, mais... Mas eles tinham para fazer este tipo de atividades, porque há outras atividades e que o Santander é espetacular. Ou seja, cada banco depende do que tu queres, porque repara. Mas eles eram agressivos, eu concordo contigo. Não, eles são agressivos, mas repara, e há outros bancos, vamos falar concretamente do Santander, toda a gente tem a sua agressividade comercial, mas uma coisa que eu vejo é que às vezes eles dizem a taxa, o spread é 13,5, mas tu cumpres isto tudo é só meio.
Mas se tu falhas aquela cena, durante 3 meses tens de pagar 3% de spread. E tu fores fazer as contas que se falhares uma vez, quanto dinheiro é que gastas? Se calhar gastas mais 1000 euros em 3 meses. Não, e a história do frigorífico é um bocado essa. É que é de género, obriga-te a fazer os seguros, pá, mas pensa bem e tal, porque tu tens aqui uma oferta boa, nós damos-te 1000 euros para tu gastares numa determinada oferta. Temos um pacote de ofertas e tu podes gastar à vontade os 1000 euros. E aquilo ao início, claro, pronto, soa-me bem, mas depois de repente fez-me assim, ó, e se eu não precisar? O que é que eu vou fazer aos 1000 euros? Pois. Não é? E depois será que os 1000 euros é mesmo 1000 euros ou 500 euros? Já era a segunda o frigorífico se calhar custou o dobro logo. Exatamente. É tudo. O pessoal tem que fazer contas até o fim. Depois nós temos, por exemplo, seguros e custos de compra. Eu pus 1.44, que foi a diferença entre a TAN e a TAG, para simular basicamente, dá 1.4. Só para o pessoal ter a ideia que os seguros e os custos de compra são muito superiores ao spread. É importante perceber isto, não é? Ou seja, muitas vezes as comissões, as comissõezinhas e as coisinhas pequenas e os seguros, na realidade, é o dobro praticamente do spread. Depois tens manutenção de casa. Eu pus 1%. Eu acho que é muito razoável e é muito baixo. Eu acho que com 1% tu não consegues manter a casa no nível standard de casas modernas. Ele vai degenerando, é a minha opinião. Ou seja, uma casa de 150 mil euros, tens 1500 euros por mês por ano para gastar em obras. Não te esqueças que se calhar passado 15 anos tens de gastar 10. Exato, ou seja, tu tens aquilo nos primeiros anos não pagas nada, mas depois começa a aparecer o elevador do condomínio que foi à vida e não sei o que mais, o capoto, e depois eu tive aqui um problema no chão porque tive uma umidade e não sei o que mais. Tudo custa dinheiro. Pronto, eu pus 1%. O IMI, eu não sou especialista nisto, depois alguém me vai poder ajudar. Eu pus uma média de 0.35. Parece que já não existe isenção para quem compra casa nova. Eu acho também que existe, não é significativo. mas eu acho que existe só que por um período muito mais baixo. Antigamente acho que eram 15 anos. Mas houve uma redução no prazo. Eu acho que depende também do VPT. E do valor da compra também. Se o VPT, que é o valor patrimonial da casa, que é analisado pelas finanças, for superior a 125 mil euros, não tens isenção. Se for baixo, tens isenção. Mas a média havia 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, eu pus 0.35 e não é muito significativo, nós já vamos ver. Depois a entrada é 10%, é o mínimo por lei, não é? Tens que ter este dinheirinho. Comissões e custos de venda. Com esta não te lembravas de certeza. Não. Porque quando quiseres ir embora, se queres olhar isto do ponto de vista de investimento, tu tens que olhar a entrada e a saída. Sempre. E na saída tu tens custos também. Então tu tens que saber quanto é que é o valor que a casa vai valer. Por exemplo, eu fiz aqui uma estimativa de 15 anos. Porque eu presumo que provavelmente daqui a 15 anos as pessoas já têm a sua casa, se calhar a vida melhorou, têm uma condição melhor, querem ir para uma vivenda, querem vender esta casa e comprar outra. Ou comprar uma mais moderna, ou comprar um sítio melhor, porque a vida tem uma tendência a melhorar se tu fores estável e trabalhador, não é? És mais profissional, tens mais experiência, ganhas mais dinheiro, a tua esposa também, e vocês conseguem comprar uma coisa melhor. Portanto, eu pus 15 anos para usar a casa durante 15 anos e passado 15 anos vendes. Parece-me também razoável, não parece? Sim, não sei se é frequente isso acontecer, mas parece-me, pelo menos parece-me um bom plano. Eu pela internet estive a ver e parece-me que é mais ou menos a média. O pessoal vende mais ou menos com 15 anos. Há pessoas que vendem de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, 6, 7, e há outros que vendem com 30, não é? Há outros que nunca vendem. Mas eu então pus 15 anos e as comissões e custos de venda eu estimei 5%. Tem a ver com comissões que pagas a quem te vende a casa. Tem a ver com às vezes tens que arranjar uma coisinha ali, uma coisa a colar, não sei o que mais, e pedem-te, se refizeres isto, não sei o que mais, e se calhar um descontito ali, 1 ou 2%, há sempre aquela coisinha. Eu pus 5%, é absolutamente razoável. Nos Estados Unidos é cerca de 8%, por exemplo. Eu aqui pus 5%. Tens o custo de amortização antecipada aos 15 anos, também não é significativo, é 0,5%, depois vemos quanto é que dá. Eu pus aqui a inflação 2%, mas eu vou tirar a inflação aqui das contas. A inflação confunde muitas pessoas. Por isso eu fiz as contas a falar só de caixa, dinheiro concreto. Claro que o dinheiro daqui a 15 anos vale muito menos, mas como eu estou a comparar like for like, não vai fazer diferença no fim. Alguém analisar isto financeiramente correto, que lhe importa é a rentabilidade anual. Para uma pessoa que vai comprar ou vai arrendar, isso não é muito importante. É mais o que queremos. O nosso objetivo aqui do exercício é comparar a realidade entre ter uma casa
e arrendar uma casa. Comprar uma casa ou arrendar. Depois pus aqui alguns indicadores, que é a rentabilidade do S&P. A rentabilidade do S&P é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É o ativo mais seguro do planeta, assim, em termos de... E o mais rentável de sempre. Isto aqui nos últimos 100 anos, acho que deu 10,8 de rentabilidade. Se descontares a inflação, acho que a rentabilidade dá mais ou menos 7,7. Eu pus aqui 9,7, descontei 2% da inflação para pôr assim valores mais razoáveis para não pôr a inflação dos 100 anos, pus uma inflação mais pequena dos últimos anos. A rentabilidade da habitação também secular tem que ser, é mais ou menos 3,1%. Descontei a inflação 2%, pronto, é 1,1%. Objetivamente, as pessoas acho que compreendem porque é que uma casa tem pouca rentabilidade. Tem pouca rentabilidade porque, em relação às empresas, o S&P basicamente é um sítio que tu podes comprar um index de S&P, não pagas comissões e tu compras um pedacinho de 500 empresas, das 500 empresas mais incríveis do mundo. Mas não é comprar para ver quanto é que está o valor amanhã. Aqui o objetivo é comprar no dia 1 e vender passado 15 anos. Nem olhas, nem espreitas. Porque na casa também não espreitas. Sim. Correto? Quando investes na casa não vais estar a ver quanto é que vale a tua casa a meio do caminho. Quando chegares lá vais ver, não é? Que é igual. Porquê é que as casas têm menos rentabilidade do que as ações? É objetivamente fácil de compreender. A casa é um bem que se degenera, que não é um bem que produz valor. Exato. É um bem que é utilizado. É como se fosse um carro, como se fosse um barco, como se fosse um telemóvel. Tu desgastas o bem. É isso, acho que o gasto, não é? É uma coisa que vais gastar. Vais gastar. As empresas não. As empresas são coisas onde tu investes para receber mais. É diferente. Ou seja, tu metes lá o dinheiro para pessoas inteligentes produzirem valor, para produzirem mais rentabilidade. Por isso é que as empresas, durante um século e meio, produziram uma rentabilidade muito maior que a habitação. Porque a habitação também tem muito capital, porque as pessoas misturam o que é ser proprietário e muitas vezes a rentabilidade é baixa, mas não sei. As pessoas gostam daquela noçãozinha de verem a sua casa fisicamente e tocarem no tijolo. Estás a ver? É normal. Sim, a parte emocional, como também falamos. Aquela parte emocional de não, isto é real, isto aqui não sai. Mas isto também é uma vantagem. Se estiveres num país de merda, não sair é um problema. Sim. Percebes? Ou seja, se estiveres num país como Portugal, que destrói os senhorios, quando dás por ela tens rentabilidade negativa. Perdeste dinheiro. Porque não te deixam subir as rendas. E não consegues tirar o teu inquilino que está a destruir casa de casa. Ou seja, tem todos esses problemas também. Portanto, eu pus anos de operação, pus 15, e aqui é uma coisa que podemos pôr uma amortização extra mensal, ou no outro lado é um investimento, se alguém sentir-se confortável e quiser amortizar mais. Portanto, eu pus custo da casa 230 mil euros, o IMI dá 6 mil por ano, os emolumentos 225, imposto de selo 1800. Isto são coisas que tu pagas aqui quando compras a casa, não é? Isto também pagas quando compras a casa, mas também pagas quando alugas uma casa. Tens que dar 3 rendas à frente. Sim. Depois vais receber o dinheiro quando fores embora, mas também um custo de caixa. Eu nem adicionei aqui, no rendimento até fica em prejuízo. Eu até podia pôr mais estes 2.700 euros, até devia, até não devia, devo, porque eu esqueci-me. Ou seja, aqui no arrendamento do benefício eu tenho que pôr a entrada, que é o que é, este dinheiro não desaparece. Tu vais voltar a reavê-lo no fim. No caso do banco, desaparece. Isto são comissões para o banco. Ok? Pronto, já está ali. Euros. Isto foi tudo feito assim às 3 pancadas. Pronto. Isto são os primeiros custos, aquelas primeiras comissões do início. As despesas pagas de uma vez, como eles chamam. Do início, exato. Custo de entrada são os tais 10%, dá 23 mil euros. Comissões e custos de venda são os tais 5%, 18.193 euros, que isto pagavas ao teu broker, não sei como é que se diz em português. Diário, não sei, não é corretor, não sei. Não sei o nome, como é que é. O empréstimo são 200 mil euros, que o banco te vai emprestar. A dívida são 15 anos. No passado 15 anos, eu pus ali a taxa de amortização, já vou explicar. Tu vais ter que pagar 145 mil euros. Custo de liquidação, como podemos ver, é 728 euros, não é residual. Desembolso inicial do capital, isto é muito importante. Isto é o dinheiro que tu precisas para iniciar. Tu vais gastar 225 mil euros para comprar uma casa de 320 mil euros no mínimo. Eu acho que isso é um conceito interessante. Tens hipótese. Porque quando se entra para este negócio, para esta ideia... Este negócio. Sim, é isso. Gosto disso. Porquê? Porque é um negócio. Estás a ser investidor. Mas dizem-te logo,
precisas de 10%. E não, Pá, não precisas como de 10%. podemos aqui, não é 10%. Vamos fazer as contitas. Vamos dividir. Tu precisas dos 10%. Não precisas tu só dos 10%. 13,57%. Isto é o mínimo. E eu estive a ver, tu deste-me, por exemplo, vários exemplos. Eu gostei muito. Tu és um gajo organizado. Se calhar por isso é que trabalhas na Prozio. Não é? E por isso é que tens subido de carreira e evoluindo. Eu acho que às vezes paga por isso, por ser organizado. Não, mas é bom organizar e tal. E dá aqui mais ou menos 14%. Eu posso puxar isto para a direita. Está aqui 13,6%. É o mínimo que precisas disto. Claro que pode variar. Sim. Numa casa mais barata até pode ser mais. Numa casa mais cara pode ser menos. Porque os custos fixos, esses custos são mais ou menos fixos. Pronto. Mas as pessoas têm que contar com isto. Pronto, este valor é muito importante. Porquê? Porque tu tens que ter disto para comprar a casa. Isto é aqui que tudo começa. E a experiência que eu vou fazer agora para ensinar às pessoas porque é que o Miguel nunca comprou uma casa a crédito, não é? Por acaso até comprei, mas tinha que explicar de outra forma o que é que eu fiz, que mais uma vez foi movimentos financeiros muito inteligentes. Mas o que eu quero dizer é porque é que eu vou manifestar aqui a minha tese, é que este dinheiro tu tens. Tu, se quiseres comprar uma casa de 320 mil euros, tens de ter 31.225 euros na conta, senão não compras casa nenhuma. Ok?